Irmãos, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 7. Lucas 7, do 11 ao 17. A Bíblia diz assim, vamos ler juntos? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade. Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. O final do versículo 16 diz que as pessoas que viram a ressurreição daquele jovem em Naim disseram: Deus visitou o seu povo. Pautado nestes versículos, o tema da minha mensagem é: o que acontece quando Deus visita o seu povo? O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando este texto, ele fala que aqui nós temos duas caravanas. A caravana da vida, que é a caravana de Jesus com seus discípulos entrando em Naim, se encontra com a caravana da morte. Jesus fala que aqui nós temos a caravana, o Hernandes ele diz que aqui nós temos a caravana de dois filhos únicos. Jesus, o filho unigênito de Deus, e o filho único desta viúva, este jovem que estava morto. Nessas duas caravanas nós temos também dois sofredores. O Senhor Jesus que iria entregar a sua vida e aquela mulher que havia perdido o seu filho. E nessa caravana há também a morte, mas há também a caravana da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte com seu aguilhão. Então, pensando nestas coisas, o primeiro ponto que eu quero extrair deste texto é que o que acontece quando Deus visita o seu povo é que Deus se compadece do choro do seu povo e Deus extingue a lágrima do seu povo. Aí no versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: vendo o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Aqui nós temos três tragédias. A primeira tragédia, a morte de um jovem. Para nós, sempre será trágico a perda de um jovem. A segunda tragédia que nós temos aqui neste texto é a morte de um único filho. Os pais que tiveram a triste experiência de perder um filho, só vocês sabem como é perder um filho. Aquela mulher perdeu o único filho que ela tinha. E a terceira tragédia que o texto nos fala é que aquela mulher era viúva. Ela não tinha mais ninguém com ela. Enquanto aquele caixão, o caixão com aquele jovem, ou a esquife, que era como se fosse uma maca em que eles levavam o corpo das pessoas, caminhava para o enterro. Ali, naquele esquife, estava o futuro daquela mulher. Ela havia perdido o seu filho. Ela havia perdido aquilo que ela tinha de mais importante. Ela enterraria o seu filho e voltaria sozinha para a sua casa. Mas a Bíblia nos ensina que quando Deus visita o seu povo, Ele se compadece do seu povo. Aquela mulher, ela não falou nada com Jesus.
Eles estavam saindo de Naim para enterrar o filho daquela mulher e Jesus estava entrando em Naim, mas é possível que Jesus, ao ouvir, e é claro que Jesus não percebeu que aquela mulher era a mãe daquele menino, só por causa do choro dela. Mas nós sabemos que o choro de uma mãe que perde o seu filho é diferente do choro de todas as outras pessoas. Mas Jesus, é claro, sabia que aquela mulher era a mãe daquele menino que estava no esquife, porque Jesus é Deus. E Ele conhece todas as coisas. Jesus, Ele se compadece daquela mulher. E Ele diz àquela mulher, não chores. Vamos falar a verdade? Duas palavras que nós não devemos dizer num velório para alguém enlutado é, não chores. Não devemos dizer não chores porque o velório é o lugar de chorar. Não devemos dizer não chores porque ali é o momento de prantear. Mas Jesus diz àquela mulher, não chores, porque é diferente de mim e diferente de vocês, diferente de nós. Jesus é aquele que tem o poder de extinguir do nosso rosto as lágrimas. Ele não diz não chores como uma frase de consolo, mas ele diz não chores porque além de se compadecer daquela mulher, Jesus extingue as lágrimas do seu rosto. Então, irmãos, eu quero lembrá-los que a Bíblia diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A Bíblia nos diz que o seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, Deus não vai nos visitar nesta noite, Ele já nos visitou. E quando Deus visita o seu povo, Ele se compadece de nós e Ele extingue do nosso rosto toda lágrima, toda dor. Nós encontramos em Jesus o consolo que nós precisamos. Então eu quero lembrar a você nesta noite que Jesus, melhor dizendo, você que está sofrendo nesta noite, você que está chorando nesta noite, eu quero te lembrar que Jesus já nos visitou. Nós não precisamos ser visitados por Deus. Ele já nos visitou, Ele já esteve aqui, Ele está em nós. Mas, se o seu caso for de um coração que ainda não habita Jesus, o meu desejo é que Jesus visite a sua alma neste dia. E você receba a compaixão. E que aqueles que aqui estão sentindo alguma dor, que Jesus enxugue, ou extingue, melhor dizendo, as suas lágrimas. Mas a primeira lição que eu quero tirar com vocês desse texto, portanto, é que quando Deus visita o seu povo, Ele se compadece e extingue as nossas lágrimas. A segunda lição é que quando Deus visita o seu povo, Ele opera milagres. Aqui no versículo 14, a Bíblia diz assim, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Nós somos uma igreja que crê em milagres. Nós somos crentes que acreditamos que quando Deus visitou o seu povo, e Deus veio até nós, e Ele continua operando milagres nas nossas vidas. O Senhor Jesus operou um milagre, ressuscitando a vida deste jovem. O versículo 14 diz que Jesus dá uma ordem àquele menino, e o menino se levanta. O versículo 15 diz que o menino que estava morto passou a falar. Quando Deus visita o seu povo, milagres acontecem. Você tem visto milagres na sua vida? Você pode testemunhar acerca de milagres que o Senhor Jesus já operou na sua história. Então, Deus é o Deus de milagres. Nós não andamos pelo que vemos, nós não andamos e não vivemos pelo que temos nas mãos, mas nós andamos porque nós cremos na visitação de Deus nas nossas vidas, e se for necessário, Ele vai operar milagres para a glória e louvor do nome dEle. Portanto, quando Deus visita o seu povo,
Ele se compadece de nós. Jesus, Ele não é alheio à nossa dor. Jesus sabe o que nós sentimos, Jesus sabe o que nós passamos. Ele extingue as nossas lágrimas. Quando Deus nos visita, Ele opera milagres. Mas o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é que quando Deus nos visita, Ele restitui aquilo que havia sido perdido. O versículo 15 diz assim: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. O Senhor Jesus restitui, quando Deus nos visita, Ele restitui aquilo que havia perdido. Talvez muitos de nós nesta noite precisamos ser restituídos na nossa vida. Restituídos do fervor espiritual, quem sabe. Restituídos à fé, ao arrependimento, à confiança no Senhor. Talvez muitos de nós precisamos que Deus nos restitua o ânimo, o vigor evangelístico de usarmos os nossos dons e talentos para a glória dEle. Mas fato é que a Bíblia nos ensina que quando Deus visita o seu povo, Ele restitui aquilo que havia sido perdido. Para Deus não há causa perdida. Para Deus não há nada que não possa ser restaurado. Não há vida que não possa ser transformada. Não há algo que pareça que nos foi perdido que Deus não possa restituir. Então eu quero lembrá-los que a Bíblia nos diz que quando Deus nos visita, Ele restitui aquilo que foi perdido. Se há algo na sua vida que precisa ser restituído, o Senhor é aquele que restitui aquilo que perdemos. Tudo é dele, tudo pertence a Ele, e Ele tem poder para todas as coisas. Portanto, quando Deus visita o seu povo, Ele se compadece e extingue as nossas lágrimas. Quando Deus visita o seu povo, Ele opera milagres. Quando Deus visita o seu povo, Ele restitui aquilo que foi perdido. Mas quando Deus visita o seu povo, o nome dele é glorificado. Nos versos 16 e 17, a Bíblia diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. A glória em Deus se compadecer de nós e extinguir a nossa lágrima. A glória dos milagres que acontecem no nosso meio. A glória da restituição não é nossa, mas é de Deus. A glória não é da denominação, do pastor, do conselho ou de quem quer que seja. Quando Deus visita o seu povo, o nome dele é glorificado. Então, se no meio da igreja não é o nome de Deus que está sendo glorificado, é porque não é Deus visitando a igreja, mas é obra humana. Eu quero concluir este ponto dizendo que Deus nos visitou para que cada um de nós glorificássemos o seu nome. É por meio das nossas vidas que o nome do Senhor é glorificado. Aquilo que Ele opera em nós é para a glória dEle. O nome de Deus é glorificado quando a gente vê o Johnny aqui, não é não? E o Johnny é a minha ovelha mais assídua. Nem na pandemia ele parou de vir, não foi não, Davidson? Nós aqui fazemos uma transmissão e o Johnny vive aqui. Tá bom, meu irmão. Então, meus irmãos, o que eu quero lembrá-los é que Deus nos visitou para a glória dEle. E quando nós entendemos que a glória dEle, não há espaço para as nossas vaidades. Quando nós entendemos que a glória é dEle,
Não há espaço para o nosso pecado, não há espaço para o desânimo, não há espaço para desistirmos. Então eu quero dizer a você que nesse encontro, como diz o pastor Hernandes, dessas duas caravanas, o que prevaleceu foi a caravana da vida, a caravana daquele que se compadece de nós, a caravana daquele que tem poder de extinguir o nosso choro. O que prevalece no encontro dessas caravanas que todos nós enfrentamos diariamente é o poder miraculoso de Jesus atuando nas nossas vidas. O que prevalece é o Senhor Jesus restaurando as nossas vidas. E o resultado de tudo isso, da visitação de Deus, Ele se compadece, opera milagres, restitui o que foi perdido, e o resultado é a glória dEle.